Para todo mundo. A gente está mais uma vez aqui reunidos para Tá estudar baixinho o Emmanuel. som. Tá baixo? Dá para aumentar um pouquinho? Aumentei, vê se melhorou. Vou falar um pouquinho mais alto, tá? Uhum. Então, a gente está aqui hoje de novo para estudar Emmanuel. E hoje eu vou falar sobre o capítulo 22 do livro Pão Nosso, que se chama Inconstantes. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por a gente estar reunido mais uma vez para estudar Emmanuel, que nossas casas estejam protegidas por uma cortina fluídica e que encarnados e desencarnados encontrem as respostas que procuram, as respostas que necessitam, que as lições possam ser aprendidas com muito amor e guardadas no nosso coração. Eu vou começar fazendo uma prece do Chico. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E aí, Emmanuel pegou essa passagem de Tiago, no versículo 1, capítulo 6, que fala: porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas, em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhes as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixeis conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. E aí, mais uma vez, o Emmanuel, se a gente pegar uma frase só do Emmanuel, a gente consegue escrever 30 folhas, né? Foi difícil para mim fazer essa palestra. Acho que eu
tenho muita coisa para aprender com esse tema. E eu achei importante procurar com quem que o Tiago estava falando, né? Então o Tiago os discípulos mandavam cartas circulares, porque eles não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então com isso eles conseguiam alcançar mais pessoas. E também porque tinham lugares que eles não podiam entrar, cidades que eles não podiam entrar, senão eles eram mortos. E aí Tiago estava falando com cristãos, judeus, que estavam dispersos pelo mundo após terem sido liberados do cativeiro da Babilônia e estarem sendo perseguidos porque eram cristãos. Então Tiago chamava atenção para a maturidade espiritual de alguns desses cristãos que brigavam por cargos de liderança na igreja ou mesmo na comunidade, que tinham problemas pessoais de ordem moral, muita fofoca, ou brigas, ou traições. Então, ele estava falando com aqueles que não estavam seguindo os ensinamentos de Cristo, como muitas vezes nós mesmos fazemos, colocando Deus em dúvida toda vez que a gente está passando por um problema que nos gera dor, ou quando a gente não tem um desejo nosso atendido. E aí, Emmanuel, nesse texto, refere-se à falta de fé do homem em relação a Deus. Então, ele chama de inconstantes aqueles que têm pouca fé. Aqueles nós que colocamos Deus em dúvida quando a gente encontra problema e quando as coisas da nossa vida não acontecem exatamente do jeito que a gente quer. E essa inconstância nos afasta de Deus. Então, quando Emmanuel comenta que Tiago refere-se à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida, ele quer dizer que quando a gente está passando por um problema que nos causa dor, a gente duvida da existência do amor de Deus. Então, por exemplo, às vezes a gente reza pedindo um cargo específico, ou quando a gente passa por algum problema grave na saúde, ou na família, de saúde na família com a gente mesmo, ou quando a gente não tem o desejo atendido e as coisas não acontecem como desejamos, que nesse momento a gente precisa lembrar que a resposta de Deus vem e que às vezes ela não é como a gente imagina. Ela não é de acordo com as nossas vontades e a nossa visão limitada. Mas que nem por isso Deus não olha por nós. Nem por isso Deus não nos ama. Pelo contrário, nada acontece por acaso ou por coincidência, e que tudo sempre acontece do jeito que precisa ser para cada um de nós. Quantas vezes a gente deseja alguma coisa tão profundamente e pede por isso, e quando isso não acontece, a gente fica extremamente aborrecido, a gente fica mal-humorado, a gente briga com Deus, a gente acha que Ele não nos acompanha, que Ele não nos ama, e aí alguns anos depois a gente consegue perceber que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento para a gente. Então, mesmo que não entendamos os motivos dos nossos sofrimentos ou das nossas dificuldades, tudo tem uma razão de ser. Tudo obedece à lei de Deus, que é sempre bondoso e justo. Tão bondoso que ele não castiga a gente, mesmo diante das bobagens que a gente diz e que a gente faz. Ele aceita a gente, ele nos compreende e aguarda pacientemente nosso tempo de crescimento. E aí, quando Emmanuel cita que a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, ele nos lembra que a nossa falta de fé nos deixa inseguros, nos causa incertezas e nos recorda que todo o resultado desejado por nós exige nosso esforço, nossa dedicação e nossa atenção. Que muitas vezes a gente quer uma solução imediata para os nossos problemas e que normalmente muitos desses problemas são gerados por nosso próprio comportamento, mau comportamento, por nossa falta de vigilância, vigilância nos nossos atos e palavras. Então, quantas vezes a gente repete um mau comportamento por anos ou por várias encarnações e de repente a gente quer a solução imediata daquele problema? Por exemplo, quando você fumou por 20 anos seguidos e agora quer que Deus te ajude a mudar seu hábito em um mês. Ou, por exemplo, quando você julga e briga com seu pai a sua vida inteira e quer consertar a relação em apenas um mês. Então, as coisas exigem de nós esforço e persistência. E é isso que Emmanuel nos lembra aqui. E aí ele fala sobre confiança em Deus. Ele fala que a gente precisa confiar em Deus sinceramente, deixando de lado as nossas vontades particularistas
e confiando nos desígnios divinos e na bondade do Altíssimo. Então, aquela confiança pura e sincera, quando diante de um problema você simplesmente diz que confia em Deus, que sabe que o melhor irá acontecer, você entrega nas mãos dele e faz a sua parte, trabalhando, perseverando, orando, se esforçando. E aí eu me recordo de uma passagem de São Francisco, quando ele estava indo de um mosteiro para outro e ele com um amigo e eles enfrentaram uma grande tempestade, uma nevasca. Eles estavam quase congelados quando chegaram a esse outro mosteiro e o amigo dele bateu a porta querendo entrar porque queria se aquecer, queria alguma coisa quente. E aí quem atendeu a porta perguntou quem era, ele falou então que era São Francisco. E aí a pessoa falou: imagina, não é São Francisco. E fechou a porta na cara deles, fechou a janela na cara deles e não deixou eles entrarem. E aí, naquele momento de desespero, o amigo de São Francisco olhou para ele e viu ele dançando, pulando e sorrindo. Ele certamente pensou que ele estava louco, né? E aí ele questionou, falou: mas por que você está feliz? E São Francisco respondeu que tinha chegado o momento que ele mais aguardava na vida dele, que era o momento em que somente Deus poderia ajudá-los e que ele confiava em Deus e que ele tinha aguardado aquele momento a vida toda dele. E aí um tempo depois o monge voltou e abriu a porta e eles entraram. Então nesses momentos de sofrimento e de dor, quando a gente acha que as coisas não têm mais saída, lembremos de confiar em Deus puramente, que a resposta virá. Quando a gente está sofrendo, Jesus está do nosso lado, sempre. A gente não pode se esquecer disso. E o Haroldo Dutra Dias, ele costuma dizer que Deus se manifesta de diversas maneiras em nossas vidas e que a gente precisa lembrar que ele também se manifesta no que não acontece. Então a gente tem que se recordar que o que não acontece também é uma manifestação divina. O Haroldo diz que ele faz uma analogia muito legal. Ele fala que confiança e fé é a nossa relação com Deus e que a confiança é um depósito que a gente faz na conta de Deus. Então, não são as coisas que nós queremos que tem que acontecer para que então a gente deposite confiança em Deus. Que é exatamente o contrário. Que nós confiamos em Deus, então ele nos dá a resposta. Ele fala que confiar é fiar, que é tecer juntamente com Deus. Ele faz uma parte, você faz outra, que é realmente uma relação de confiança. E aí, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele diz: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E aí, quando Emmanuel fala que os inconstantes permanecem figurados nas ondas do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte, ele refere-se a como nossa falta de fé e de confiança em Deus nesses momentos de dor nos torna ansiosos, nos deixa tristes, nos deixa depressivos, e aí a gente acaba gerando outros problemas para nós mesmos. Então, a gente se colocar como vítima não vai ajudar naquele momento. Porque ao invés de manter o pensamento positivo e aguardar com fé e confiança, a gente baixa nosso padrão vibratório e abre as portas para mais dificuldades, para mais desânimo, para mais pensamentos negativos. Allan Kardec, ainda no capítulo 19, ele fala exatamente sobre a fé vacilante, que estimula o interesse próprio, e a fé verdadeira, que é sempre calma. Então ele diz assim, abre aspas, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando a estimula o interesse. Torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e duvida de si mesmo. E aí é normal a gente sentir insegurança, né? É normal a gente sentir medo. Nós temos inúmeras vezes uma fé vacilante. É realmente muito difícil. E a gente não pode ficar se martirizando por se sentir assim.
Se a gente pensar que os apóstolos negaram Jesus e ele sabia disso e mesmo assim ele os aceitou, ele nos aceita também. Então estejamos atentos para as bênçãos que Jesus derrama em nós. A Ana falou uma coisa muito interessante, que fez uma analogia muito interessante, que é que como se as bênçãos fossem chuvas e ela tá sempre caindo sobre nós. E nesse momento que a gente não tem confiança, é como se a gente abrisse um guarda-chuva. Então as bênçãos estão lá, elas continuam caindo. Só que a gente está lá escondidinho embaixo do guarda-chuva sofrendo. Então vamos lembrar de fechar o guarda-chuva e de pedir por força para passar pelo problema. Não que a gente não passe pelo problema, não que ele não exista, não que ele desapareça, mas que a gente tenha força, que a gente tenha paciência, que a gente tenha amor, resignação. Que o problema ele não vai desaparecer, mas peçamos força e paciência para enfrentá-los. As bênçãos continuam lá caindo sobre nós. A gente precisa lembrar disso, né? E era isso que eu queria dizer para para vocês, que a gente não tenhamos dúvida, que a dádiva chegará. Deus é conosco. Não há tempestade que dure para sempre. Mesmo que o problema seja duro, difícil, sofrido, existe uma razão de ser e uma hora vai passar. Uma hora as coisas vão acontecer. E eu gostaria de finalizar falando um texto de Meimei que foi psicografado por Chico Xavier no livro Cartas do Coração, que se chama Confia Sempre. E eu escolhi essa mensagem, todo mundo sabe que eu gosto muito de Meimei, porque ela fala por experiência própria, exatamente sobre sofrimento e confiança, né, sobre confiar em Deus nos momentos de dor. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E aproveitando esse momento de confiança e de fé, eu vou pedir para todo mundo se preparar para a gente receber o nosso passe virtual, respirando bem fundo, se acomodando na cadeira, para a gente receber as bênçãos de amor e de luz que Jesus tem sempre para nos dar. Vamos respirando cada vez mais devagar, nos entregando a essa sensação de paz e conforto. Imaginando que uma luz brilhante, cheia de paz, possa entrar em nosso corpo, possa entrar em nossos corações, acalmando e equilibrando nossa mente, diminuindo as nossas dores, nos dando forças para enfrentar as batalhas da vida, nos dando a certeza de que nunca estamos sozinhos, na certeza de que alguém sempre olha por nós, de que alguém guia todos os nossos passos, e esse alguém é Jesus. Que as nossas águas possam ser fluidificadas pelos nossos amigos espirituais aqui presentes e que nela contenha todos os remédios de que o nosso corpo e nossa alma precisam. Que uma cortina fluídica de proteção envolva a nossa casa, envolva as pessoas que a gente ama e que o amor de Jesus possa ser sentido por todos os habitantes desse planeta, por todos os espíritos encarnados e desencarnados. E que haja paz na Terra. Que assim seja.
E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada, Lili. Obrigada, muito bom.